O que não te contaram sobre as eleições? Que não te contaram sobre as eleições. É sobre isso que a gente vai conversar aqui e eu espero que exista um crescimento de 1% todos os dias em nossas vidas. E muito desse crescimento deve partir daqui, da nossa forma de pensar, de sentir e de nos comportar. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fernando e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse crescimento. O que a gente vai conversar sobre aqui nesse vídeo? No que diz respeito ao que não te contaram. Bem, eu vou te dizer uma coisa. A gente está preso dentro do tempo e espaço no que diz respeito presente, passado e futuro. Antes, durante e depois. Não tem como a gente fugir desses eventos. Não tem como a gente fugir disso. E a ideia não é trazer algo aqui para que a gente possa fugir disso, não. Mas é que a gente possa pensar como viver a partir disso, já que eu estou preso. Sabe a situação assim? Se eu não posso fugir daquilo ali, eu tenho que aprender a lidar com aquela situação. E a grande problemática nossa é essa. Sabe, pessoal, é os excessos. Existem pessoas que passaram por essa eleição e algumas vão voltar à sua normalidade ao pouco. Daqui a pouco, sabe o que vai ser a tonalidade do que vai estar se falando por aí? Futebol, Copa do Mundo, porque a eleição já passou, já se foi. Mas algumas pessoas não vão conseguir lidar com aquilo que sofreram durante essas eleições. Cargas emocionais foram jogadas sobre essas pessoas e cargas emocionais foram recebidas também por essas pessoas. E não estão sabendo lidar, não vão saber lidar. Por quê? Vão ficar presos. Sabe o tempo e o espaço? Antes, durante e depois. Algumas pessoas tiveram antes, vão ter o depois. Mas o durante, ele vai ficar tão visível, tão sabe, tão cravado, encroado dentro dos pensamentos, das emoções de algumas pessoas que não vão saber lidar com elas. Sabe um indicador de que isso é fato? Algumas pessoas que acham que o mundo acabou, que não vai ter mais solução para nada, pessoas que estavam colocando totalmente a sua ênfase num candidato X, outros que estão colocando toda a sua ênfase de salvação no candidato Y. E aí as pessoas às vezes se frustram, às vezes as pessoas ficam nervosas, às vezes não são atendidas, às vezes não, as expectativas não são alcançadas. E aí essas pessoas vão acarretando sobre elas tudo isso. Porque tem depositado onde não deve ser depositado a sua esperança. E olha só, nem estou falando de evangelho ainda. Eu estou falando simplesmente de presidenciar a si mesmo, de você poder governar a si mesmo. Não espere que outras pessoas vão fazer por você o que só você precisa fazer, só você pode fazer. O que diz respeito às suas emoções, a palavra já diz suas emoções, não são minhas, não são de candidato X ou Y, não são nem de um profissional psicólogo que você passe. Ele está ali para te auxiliar a você a lidar com isso. O que é isso? Suas emoções. Suas emoções. E as pessoas, como eu disse, com muito cuidado eu digo isso, não estou jogando carga de julgamento em cima de ninguém. Cada um tem a sua construção, né? E vão lidar com algumas situações diferentes das outras, obviamente. O meu problema nem digo problema, a minha preocupação é de como que vai ser esse conduzir daqui para frente, sabe? Porque a gente acostuma a atribuir para outras pessoas algumas coisas que são nossas. Sabe, eu não estou falando simplesmente de política, pessoal, porque, obviamente, questão econômica, financeira e etc. do país, cabe a quem é de direito fazer e a gente acompanhar. Mas o principal, que é o principal, a gente não faz. A gente não lida com nós mesmos. A gente atribui sempre para outro alguma condição de melhoria. Pode aparecer um melhor governante que exista, mas se eu não saber lidar comigo, com as minhas emoções, do que diz respeito à minha espiritualidade, o que ele vai fazer vai ficar superficialmente. E não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para você. Então eu queria que a gente pensasse hoje aqui nesse vídeo rapidamente sobre como você governar, como você presidir sua própria vida. Não deposite em outras pessoas aquilo que é seu. A vida é sua, as emoções são suas, parece um paradigma, parece redundante, parece piegas, pode parecer o que for, mas é um fato. Se você parar um pouquinho e analisar, você vai ver que as eleições acabaram e muitas coisas na sua vida não vão mudar, pelo menos não por enquanto. Ou se forem mudar, não vai ser na totalidade.
as pessoas colocaram tanta carga em cima disso como se sua vida tivesse voltado totalmente a isso, e não tá. Tem tantas outras coisas em volta, e dentre essas coisas, uma das principais é onde você deve guardar realmente as suas inquietações, preocupações e desejos de mudanças e melhoria. Eu queria que você pensasse sobre isso hoje. Seja um presidente de você mesmo, seja um governante da sua mente, do seu coração. E se você tiver que buscar auxílio, busque, mas entenda que dentro desse tempo e espaço, antes, durante e depois, passado, presente e futuro, você vai ter que saber lidar com tudo aquilo que ocorreu, está ocorrendo e que vai ocorrer. Como eu disse, daqui a pouco a ênfase já vai ser outra. Copa do Mundo, daqui a pouco vai ser final de ano. Entende? Que sempre vai ter alguma coisa em volta, mas que sempre você vai estar ali no centro. Bem, as escrituras sagradas vão dizer para a gente não andar ansioso ou inquieto por coisa alguma. A gente tem que, primeiramente, buscar o reino de Deus e a justiça dele. As demais coisas vão ser acrescentadas. O que isso nos demonstra? Que eu posso estar correndo atrás disso, daquilo, tentando nutrir minha vida disso, daquilo. Mas algumas coisas que são essenciais, basta estar naquilo ali, o meu foco. Todas as outras demais coisas vão ser acrescentadas. Procure em você muitas das respostas que vocês têm procurado em outras pessoas. Procure em Cristo a resposta que vocês têm procurado em alguns salvadores que não são. E espero que a gente possa crescer um pouquinho sobre essa reflexão. Não tenho aqui a resolução de tudo, só queria compartilhar a minha percepção de tudo o que ocorreu nessas eleições e das cargas que foram colocadas sobre as pessoas. E agora ainda estão. Desesperança em uns excessivamente e esperanças excessivamente também em outros. E olha só, como eu já dizia, agora eu esqueci o autor, que diz que em todo excesso existe uma falta. Procure qual é o seu excesso e qual é a sua falta e tente suprir ele da melhor forma possível, tá bom? Se esse vídeo foi interessante para você, bem, compartilha, se inscreva aqui no canal, comente alguma coisa, concordando ou não discordando. O que eu quero também é te agradecer por ter ficado até aqui. Um abraço e até a próxima. Fique bem.